Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal, professor Valdinei aqui, estamos de volta para mais uma aula. A aula de hoje está dentro da playlist de Atomística. Vamos fazer uma aula de resolução de questões relativas ao estudo da distribuição eletrônica. Tranquilos? Então galera, só lembrando, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve, assiste o vídeo até o final, deixa lá o seu like para nos fortalecer e nos dar aquela força, beleza? Então vamos para a aula. Então, galera, a primeira questão, esse primeiro exercício, um exercício lá do ano de 2013, nos diz o seguinte: o número de elétrons da camada de valência do átomo de cálcio, aí dá o número atômico 20, no estado fundamental é. Primeira coisa, galera, para fazer distribuição eletrônica, a distribuição eletrônica, lembramos, é uma forma é um meio pelo qual nós distribuímos elétrons de um átomo, seguindo níveis e subníveis de energia. Lá no nosso lado de distribuição eletrônica eu expliquei como é que funciona o diagrama, todo o princípio de montagem, certo? Vamos lá. O diagrama de energia é este daqui. Esse mesmo exercício eu vou estar mostrando o diagrama para a gente ir lembrando. Vocês vão ver que na sequência torna-se algo automático. Então o que é que eu vou fazer? Eu preciso pegar, seguindo o diagrama, e fazer a distribuição até chegar em 20, que é a quantidade de elétrons presente nesse átomo. Então inicia-se sempre do primeiro aqui, ó, que é o subnível 1s. Então é só colocarmos, ó, 1s2. Por que 1s2? Porque o subnível S suporta no máximo 2 elétrons. Terminou, você volta para o outro, que vem aqui no caso 2s. Então no caso será 2s2. Terminou o 2s, retorna para outra diagonal, que é o 2p. Então 2p, o p, subnível p já suporta no máximo 6. Então vai ficar 2p6. Depois do 2p6, seguindo a diagonal, vem o 3s. 3s2, e você vai contando para ver a quantidade. Lembra que o número de elétrons é esse número que fica em cima. Esse número que fica em cima é que representa a quantidade de elétrons. No caso, 2 com 2, 4, com 6, 10, 10 com 2, 12. Então, para 20 ainda falta mais. Depois do 3s2, você retorna aqui para cima, vem o 3p. Então, será 3p6, 12 com 6, 18. Depois do 3p6 vem o próximo, que é o 4s. 4s nesse caso, o S suportando no máximo 2 elétrons, já tem 18. Para completar 20 vai faltar aqui 4s2. Bem tranquilo, 2, 4 com 6, 10, 12, 18, 20. 20 elétrons é a distribuição do cálcio. Aí ele quer saber o número de elétrons na camada de valência. Aí você me diz, professor, eu não sei o que é camada de valência. O professor não falou isso, eu falei sim. Vamos relembrar? Quando você faz a distribuição eletrônica, aquela camada que tem o maior nível é chamada de camada de valência. No caso aqui, ó, o 4s2 para esse cara será a minha camada de valência. Em outras palavras, galera, a camada de valência é a camada que fica mais afastada do núcleo, é que tem o maior nível. Veja que o nível dessa daqui é o nível 4, ó. As outras são nível 3. Sim, professor, mas eu lembro que além da camada de valência, ainda tem outro detalhe ainda da distribuição que nós podemos tirar. Sim, ó. Sempre quando você faz a distribuição, o último subnível que tem, ao fazer a distribuição, o último subnível é chamado de subnível mais energético. Subnível mais energético. O que quer dizer o subnível mais energético? O nome já diz, é o subnível que tem o maior nível de energia. Ao fazer a distribuição eletrônica, o último sempre é o subnível mais energético. A camada de valência é o que tem o maior nível. Nem sempre o subnível mais energético é a camada de valência. Nesse caso foi o mesmo. Beleza? Mas nem sempre é, que nós vamos ver nas próximas questões. Então, nesse caso, a questãozinha é bem simples. Fizemos a distribuição eletrônica, ó. Ele quer saber o número de elétrons na camada de valência. A camada de valência é 4s2. Quantos elétrons possui? 2. 2 elétrons na camada de valência, gabarito, letra B. Tranquilos? Vamos lá. Próxima questão. A questão diz o seguinte, ó. O chumbo
É um metal pesado que pode contaminar o ar, o solo, os rios e os alimentos. A absorção de quantidades pequenas de chumbo por longos períodos pode levar a uma toxicidade crônica, que se manifesta de várias formas, especialmente afetando o sistema nervoso, sendo as crianças as principais vítimas. Sendo o número atômico do chumbo igual a 82, ó, informação importante, ó. Número atômico do chumbo 82, eu vou botar mesmo aqui, ó. Z igual a 82, que é o número atômico do chumbo. O íon plumboso, que é o Pb2+, possui elétrons mais energéticos no subnível. Aí tem essa alternativa. Já vamos lembrar também o seguinte, se tem carga é um íon. E quando tem carga positiva, significa que perdeu elétrons, nesse caso é um cátion. Um cátion que perde elétrons. Se fosse negativa, seria um ânion que tinha ganho elétrons. Beleza? Então o que é que nós precisamos fazer aqui? A distribuição eletrônica até chegar em 82 é grande, mas vai dar certo. Até chegar em 82 e depois retirar os dois elétrons da camada de valência. Lembra que quando perde a gente retira da camada de valência. Tranquilos? Então vamos lá fazer a distribuição eletrônica para ele aqui, ó. Colocar aqui o diagrama só para a gente ir acompanhando, ó. Certo? Diagrama, vamos iniciar sempre ó, com 1s2. Aí depois vem o 2s2, 2p6, seguindo o diagrama, depois do 2p6 vem o 3s2. É importante você ter ao lado aí o seu diagrama para você ir acompanhando, certo? Após fazer vários exercícios, torna-se automático, mas por enquanto tem que ir acompanhando o diagrama. 3s2, depois você volta lá para cima. 3p6, depois 3p6 seguindo, ó, 4s, então 4s2. Terminou o 4s, a gente volta 3d, 10, subnível D suportando o máximo 10. Depois 3d10 veio o 4p, neste caso 4p6, 5s, será o 5s2, retorna para o 4d, então vai ficar 4d10, tem que ir contando, viu? Eu sei que até 3d10 é 30, você contando. 30 mais 6, 36, 36 mais 2, 38 mais 10, 48, então 48 por 82 tá longe. Então depois de 4d10 vem 5p, ó. 5p, 6. Eu vou colocar aqui 48 só para lembrar que até aqui já está em 48, depois eu apago. 5p6, depois de 5p6, peraí, 4d10, 5p6 vem o 6s, 6s2. Terminou o 6s aqui, ó, eu retorno para cá, ó. 4F. Me diz aí do outro lado, quantos elétrons suporta no máximo subnível F? Muito bem, 14. Veja que já aumentou muito. Vamos contar. Ó. 48 estava aqui, ó. Não é isso? 48 mais 6 já vai dar 54. 54 mais 2, 56. 56 mais 10 daqui dá 66. 66 com 4, 70. Opa, até que já está 70. 4F, 14, 70. Vem 5D. Então vai vir agora 5D, 10. 70 mais 10, 80. Depois vai vir 6. Deixa eu apagar aqui. Depois do 5D, vem o 6P. Se já tem 80, para 82 falta mais quanto? 2. Beleza? Então perceba que aqui nós já chegamos no 82. Vou até apagar esse 48 aqui para não confundir, certo? Até aqui é a distribuição eletrônica. Se a gente contar direitinho aqui, vai dar 82 elétrons, que é o número atômico dele. Só que tem um detalhe, veja que tem essa carga positiva. O que é que eu preciso saber? Eu preciso saber quem é a camada de valência desse cara. Porque saibam que sempre perde elétrons, os elétrons são perdidos, a gente tira da camada de valência. E a camada de valência é o maior nível. O que é o maior nível? Nesse caso aqui será a camada 6, ó. 6p2 e 6s2. Tranquilos? Isso é a camada de valência dele, tudo que tem nível 6. Aí se perdeu 2, eu preciso retirar 2 elétrons da camada de valência. Onde é que eu tiro? Do 6s ou do 6p? Do 6p que é a última aqui, ó. Então aqui, tirando 2 elétrons, essa camada vai sumir. Beleza? Logo, galera, retirando essa camada de valência que é o 6p2, ele quer saber, ó. Possui elétrons mais energéticos. O que é os elétrons mais energéticos? Os elétrons que estão onde? No subnível, mas eu vou até apagar esse diagrama daqui. No subnível mais energético. Cadê o diagrama? Sumiu. No subnível mais energético, que é o último. Após retirar isso aqui, quem que é o subnível mais energético? Concorda que será 5D10, subnível mais energético,
que é o último que sobra. Então, os elétrons no subnível mais energético vão estar no subnível 5D10. 5D10 é a alternativa da letra D. Outra questãozinha aí respondida, beleza? Vamos para a próxima, Questão diz o seguinte, ó. Os dias dos carros com luzes azuis estão contados, pois desde 1º de janeiro de 2009, as lâmpadas de xenônio não podem mais ser instaladas em faróis convencionais, certo? Mesmo que as lâmpadas azuis possibilitem 3 vezes mais luminosidade do que as convencionais, elas não se adaptam adequadamente aos refletores feitos para usos com lâmpadas convencionais, podendo causar ofuscamento da visão dos motoristas que trafegam em sentido contrário e possibilitando assim a ocorrência de acidentes. Quantos elétrons o gás xenônio apresenta na camada de valência? Mais uma vez é só fazermos a distribuição eletrônica. O número atômico do xenônio, o átomo do xenônio ele já dá na questão aqui. Ó. O número atômico Z do xenônio é 54. Então basta fazermos a distribuição eletrônica até chegar em 54. Simples assim. Então vamos lá, o diagramazinho do lado, vamos lá. Ó. Começando aqui, ó. 1s2, 2s2, lembra, terminou uma diagonal, retornamos para o início da outra. Depois do 2s2 vem 2p6, depois do 2p6 desce 3s2 retorna. 3p6, depois do 3p6, ó, 4s2, terminou 4s2, sobe. 3d10, depois do 3d10 vem 4p6, depois de 4p6 vem 5s2. Vamos contando, né? Ó, até chegar em 54. Até 3d10 é 30. 30 mais 6, 36. 36 mais 2, 38. Então não dá. Depois de 5s2 vem 4d. Então será ó, 4d10. 30, 36, 38 com 10, 48. Depois de 4d vem 5p. Certo? 4d10 vem 5p. 48, o P suporta no máximo 6. Para chegar em 54, falta quanto? Falta exatamente 6. Então é só colocar aqui 5P6. Beleza? Pode contar direitinho. 2, 4, com 6, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, com 6, 54. Então a questão é o seguinte, ó. Deixa eu tirar esse diagrama do lado. Quantos elétrons o gás xenônio apresenta na camada de valência? Quem que é a camada de valência dele? Ora, camada de valência é que tem o maior nível. O maior nível é o quê? É o nível 5, ó, nesse caso aqui. Então a camada de valência será 5p6 e será 5s2. Eu tenho 2 elétrons aqui no subnível 5s2 e tenho 6 elétrons aqui no subnível 5p6. Logo, o total de elétrons na camada de valência é 2 com 6, 8 elétrons. Tranquilos? Então, o gabarito dessa questão, quantos elétrons tem na camada de valência, seria 8 elétrons, letra C. Galera, só uma dica. Como você é um aluno bem desenrolado, e que eu sei que você já estudou sobre isso, lá no seu vestibular, é importante sabermos as principais classificações lá da tabela periódica. E uma das principais classificações são os gases nobres. E os gases nobres, principalmente os gases nobres, são muito comuns ser cobrados esses elementos em provas. E uma das características dos gases nobres é que eles possuem a camada de valência completa, com 8 elétrons. A exceção é o gás hélio, que só tem 2. O xenônio é um gás nobre. Só em saber aqui o xenônio, como eu sei que você já sabe que o xenônio é um gás nobre, eu sei que você já disse, professor, não tive esse trabalho não. Xenônio, gás nobre, tem 8 elétrons na camada de valência, que é a camada de valência completa. Eu já vim e marquei aqui. Posso fazer assim? Pode. Na realidade, uma questão dessa em vestibular era para você ganhar tempo e já marcar dessa forma. Supondo que você não lembrava que ele era um gás nobre e que o gás nobre tem 8 elétrons na camada de valência, tirando o hélio que tem 2, aí você faria a distribuição eletrônica e chegaria na resposta da mesma forma. Beleza? Vamos embora. Questão 4. O cálcio é o elemento da rigidez e da construção. É o cátion dos ossos, do nosso esqueleto, das conchas dos moluscos, do concreto, da argamassa e da pedra calcária das nossas construções. Sabendo que o átomo de cálcio tem número atômico 20, olha o número atômico dele, 20, e número de massa 40, é correto afirmar que o cátion
Ca2+, tem. Vamos fazer a representação aqui do cálcio? Cálcio. Se o número atômico é 20, lembra que o número atômico é o que fica aqui embaixo. Número de massa 40 é o que fica aqui em cima. Vou colocar desse lado, 40. Certo? Se é o cátio 2+, então eu vou colocar o 2+ aqui, que é a carga. Tranquilos? Lembra daquela nossa representaçãozinha lá da nossa aula de modelos atômicos, eu mostrei para vocês, da parte de elementos químicos? É possível encontrarmos o número de prótons, de elétrons, de nêutrons e de massa de um átomo, de um elemento químico, a partir de sua representação. O número de prótons é o número atômico, é o número que fica aqui embaixo. Ó. Nesse caso aqui é 20, bem tranquilos. O número de massa ele já deu na questão que é 40, número de massa. O número de nêutrons é só subtrair massa menos prótons. 40 menos 20 vai dar um total de 20 nêutrons. O número de elétrons, galera, seria igual ao número de prótons quando trata-se de um átomo, certo? Quando trata-se de um átomo que é uma espécie eletricamente neutra. Sabemos que o átomo é uma espécie eletricamente neutra. Só que como está 2+ aqui, lembra que esse 2+, que é um cátion, significa que perdeu elétrons. Você tem que saber isso. Quando está possível perder o elétron. E perdeu quantos elétrons? Perdeu 2. Então era para ele ter 20. Como perdeu 2, então ele tem na realidade 18 elétrons. Olha como é tranquilo. Agora vamos para as alternativas. Ele quer que você me diga o que é correto. Ó. Então ele quer saber a alternativa correta. Letra A. Esse cátion, o cátion, possui 18 prótons? Não, possui 20. Então aqui está errado. Possui 18 nêutrons? Não, possui 20 nêutrons. Está errado. Certo? Possui 20 elétrons? Não, possui 18 elétrons. Possuía 20 se fosse o átomo. Se a questão aqui fosse o átomo de cálcio, estaria certo. Mas o cátion possui 18. Ele tinha 20 e perdeu 2 e ficou com 18. Então está errado. Configuração eletrônica igual a do íon. Como é que eu faço a configuração eletrônica do íon? Vamos fazer a distribuição eletrônica. Até 20, né? 1s2, 2s2, 2p6. Ah, professor, não botou o diagrama mais não. Já aprendemos já a sequência. Se você não aprendeu, pega o diagramazinho ao lado aí para ir acompanhando. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Até 20 vai dar isso aqui, ó. 2, 4, 10, 12, 18, 20. Só que como é a configuração atômica do íon K+, certo? Aliás, perdão, é até 19. Ó. É a distribuição eletrônica aqui do potássio 19. Então será 4s1, beleza? Só que ele quer a distribuição eletrônica aqui, ó, igual a do íon K+. Esse mais está dizendo que perdeu um elétron. Então como é que eu faço para tirar? Aqui eu vou até colocar aqui, que é a do íon potássio mais essa distribuição eletrônica. É para nós não confundirmos, beleza? Perdeu um elétron, de onde que tira o elétron mesmo? Me diz aí da camada de valência, muito bem. Quem é a camada de valência? Esse cara aqui, ó. Só tem um elétron, vai tirar um elétron da camada de valência, ela some, perdão. Então a distribuição eletrônica do íon potássio mais é esse. Então ele diz que esse cátion tem configuração eletrônica igual a esse aqui. Vamos fazer a distribuição eletrônica para esse cátion agora? Faz a distribuição eletrônica para o cálcio 2+. Certo? Da mesma forma, você vai, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Como é que eu sei, professor? Até onde é que eu vou? Como é a distribuição eletrônica do cálcio e o número atômico do cálcio é 20, eu vou até 20, ó. Como é o cátion dele 2+, então perdeu 2 elétrons. De onde é que tira os 2 elétrons? Da camada de valência. Muito bem. Camada de valência 4s2, vai tirar 2 elétrons, ela vai sumir. Concorda comigo que a distribuição desse cátion, o potássio mais, é igual a do cálcio 2+, dos 2 ânions? Concordam? Igualzinha. Então a resposta que nós já chegamos na resposta. Resposta dessa questão, letra D. Beleza? A outra alternativa aqui, só para a gente ver que não era, ó, ele fala o seguinte, ele fala configuração eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Essa configuração eletrônica é do átomo. É do átomo de cálcio. Essa configuração eletrônica. E não do íon, é do átomo de cálcio. Veja que vai até 20. Certo? Só que o íon, que a questão quer saber, ó, do cátion no caso aqui, ele quer saber a configuração do cátion. A do cátion não é essa daqui é do átomo de cálcio. Certo? Então a resposta correta seria a letra E, a distribuição eletrônica ou configuração eletrônica, mesma coisa, desse cátion é igual à configuração eletrônica do cátion
potássio mais. Beleza? Então, gabarito letra E. Vamos para a próxima questão. Diagramazinho aí nem precisou. Beleza? Vamos lá. Próxima questão 5. Até alguns tempos atrás, adolescentes colecionavam figurinhas que brilhavam no escuro. Já colecionei já, viu? Essas figurinhas representam em sua composição uma substância chamada sulfeto de zinco, tá? Que é a fórmula do sulfeto de zinco. Esse fenômeno ocorre porque alguns elétrons que compõem os átomos dessa substância absorvem energia luminosa e saltam, isso aqui é importante, para níveis de energia mais externos. Olha que informação massa. No escuro, esses elétrons retornam aos seus níveis de origem, liberando energia luminosa, liberando energia. Quando eles retornam, circular aqui, ó, eles retornam, informação importante essa, liberando energia luminosa e fazendo a figurinha brilhar. Esse fenômeno pode ser explicado considerando o modelo atômico proposto por... Enfim, essa é uma questão teórica, uma questão relacionada aos modelos atômicos, que nesse caso aqui eu já vou botar a alternativa, é o modelo atômico de Bohr. O que é que diz o modelo atômico de Bohr? Nós temos o núcleo onde eu tenho os prótons e os nêutrons, prótons, partículas de carga positiva, e ao redor do núcleo nós temos as camadas eletrônicas, certo? Esses níveis ou camadas podem ser representados por números tipo camada 1, camada 2, camada 3, camada 4 e assim por diante. Ou por letras, iniciando da camada K, L, M, N e assim por diante. Lembra disso? Cada um desses níveis ou camadas são regiões que estão em torno do núcleo. Quanto mais afastado do núcleo, maior o nível de energia. Então, suponhamos que nós temos um elétron que está aqui, na terceira camada. Certo? Esse elétron aqui na terceira camada... Opa, passei demais, deixa eu voltar aqui. Esse elétron que está aqui na terceira camada, ele pode receber energia, digamos que ele recebeu energia. Quando ele recebe energia, ele salta para uma órbita mais externa, porque cada uma dessas energias ela tem níveis de energias específicos, são órbitas quantizadas. Se ele recebeu energia, aquela camada que ele está não suporta, ele salta para uma órbita mais afastada. Só que ele vai girando por meio de ondas eletromagnéticas. Chega um ponto que ele está nessa órbita aqui, ele perde essa energia que ele recebeu e ele retorna para a órbita original. Ao retornar para a órbita original, que é a órbita que ele estava, ele libera a energia que recebeu. E essa liberação de energia, ela pode ser emitida na forma de luz visível ou não, que é o que nós chamamos de fóton. Então libera fóton. O fóton é essa energia que é liberada. Esse fóton, dependendo do comprimento de onda, ela pode ser visível aos nossos olhos ou não. E quem que explicou isso? Foi Bohr. O modelo atômico de Bohr é pautado nisso. O modelo das órbitas quantizadas. Tem um núcleo, os elétrons estão orbitando em torno do núcleo em órbitas quantizadas. Ao receber energia, um elétron salta para uma órbita mais externa. Ao perder, ele salta para uma órbita mais interna. Ele retorna para a órbita original. E nesse processo de retorno, ele libera energia na forma de luz, que é o fóton. É o que explica essas cartas, essas figurinhas que brilhavam no escuro. Beleza? Então a resposta aí seria Bohr. Modelo atômico de Bohr. Lá na nossa aula de modelo atômico de Bohr, vai estar na descrição do vídeo no card aqui, eu explico com mais detalhes o modelo atômico de Bohr e seus postulados. Beleza? Vamos lá. Próxima questão é a questão de número 6. Vê só. Sendo o subnível 4s1 com um elétron, o mais energético de um átomo, podemos afirmar que... Antes da gente ir para as alternativas, olha a informação importante. Subnível 4s1 com um elétron, nem precisava dizer que tem um elétron, que a gente já sabe, só o fato de ser 4s1, o mais energético. A questão está me afirmando que o subnível 4s1 é o subnível mais energético de um átomo. Se é o mais energético, o que eu preciso saber? É o último, galera. O mais energético é o último. Então vamos fazer a distribuição eletrônica até chegar em 4s1. Vamos lá? Para ver as informações desse átomo. Então será 1s2, seguindo o diagrama, pega o diagrama aí. 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Por que tu parou em 4s1? Porque ele está dizendo na questão, é o mais energético, então para em 4s1. Então a distribuição eletrônica para o átomo seria esse.
Até 4s1, o que, que a gente pode tirar daqui? Ó? Somando tudo, ó, 2 com 2, 4, com 6, 8. Aliás, 2 com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, com 6, 18, com 1, 19. Então, esse átomo aqui, ele tem número atômico igual a 19. Número atômico igual a 19, eu sei quem é. É o potássio, certo? Esse cara aqui é o potássio. Professor, mas eu não sabia que o número atômico 19 é o potássio. Não tem problema, galera. Estou só colocando aqui como informação. Então, nós já sabemos isso aqui tirado da questão. Antes de ler as alternativas. Vamos para as alternativas agora. O número total de elétrons desse átomo é igual a 19. Concorda? Olha como fica fácil. Então, aqui está verdadeiro. 2. Este átomo apresenta 4 camadas eletrônicas. Quantas camadas ele tem? Ó? Camada, deixa eu colocar de outra cor aqui. Ó. Temos aqui a camada 1, certo? Camada 2, camada 3 e camada 4. A camada é os níveis. Camada 1 é a camada K, camada 2L, camada 3M, camada 4N. 4 camadas eletrônicas. Ó. Esse átomo apresenta 4 camadas eletrônicas. Também é uma afirmativa verdadeira, certo? Sua configuração eletrônica é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s1. Opa! Veja, esse 3d10 não está presente na distribuição eletrônica dele. Logo, não teria esse 3d10. Então, é um item errado, certo? É um item errado aí. Se é um item errado, então podemos dizer o seguinte, ó. Qual a alternativa é correta? Está correta apenas 1 e 2. 1 e 2 é onde diz a minha letra D. As afirmações 1 e 2 são corretas. Então, algumas questões desse tipo, eu fiz a distribuição eletrônica antes, e aí, só a partir daí, só analisar as alternativas fica bem tranquilo. É importante destacarmos o seguinte, galera. Quando eu separo na distribuição eletrônica por camadas, certo? É a distribuição eletrônica em ordem por camadas aqui, ó, certo? Em ordem geométrica. Nós chamamos de distribuição eletrônica em ordem geométrica. E nesse caso, é a mesma coisa que a distribuição em ordem energética. Distribuição em ordem energética é a normal que você faz seguindo o diagrama. Quando você reorganiza em camadas, é a distribuição em ordem geométrica. Beleza? Nesse caso aqui, fizemos a distribuição, analisamos e o gabarito é a letra D. Vamos embora que tem mais. Vamos lá. Próxima questão. Questão 7. O íon monoatômico A2-, esse aqui é o íon, A2+, certo? Apresenta a configuração eletrônica 3s2, 3p6 para o último nível. O número atômico do elemento A é. Olha que informação importante. Esse cara aqui, A2+, A2- eu falei, perdão, é A2+, ele tem distribuição eletrônica terminando como último nível 3s2, 3p6. Então faz a distribuição eletrônica até chegar nisso aí, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ó. Ele fala que esse daqui é o último nível. Quem que é o último nível dessa distribuição? O último nível é a camada de valência. Seria isso aqui, ó. 3s2, 3p6. Ele está afirmando a questão que esse íon aqui, a distribuição eletrônica dele é essa, certo? Só que ele quer saber para o átomo A, quem é o número atômico do átomo A. Se é 2+ aqui, e essa distribuição eletrônica dele, isso está me afirmando que esse cara, ele já perdeu 2 elétrons. E se ele perdeu 2 elétrons, tirou de onde? Da camada de valência. Então isso quer dizer que esse átomo aqui, ele teria a distribuição dessa forma. Ainda teria aqui na frente o meu 4s2. Certo? Porque o átomo A, a distribuição eletrônica dele seria essa. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Por que seria isso? 2 com 2, 4, com 6, 10, 12, 18, 20. Mas beleza. Se ele perde 2 elétrons, de onde que tira os elétrons? Da camada de valência. Iria tirar daqui, ó. Tirando daqui, concorda que fica a distribuição eletrônica igual essa de cima que eu fiz? Então, esse cara aqui, ó, sai. Sai essa distribuição e fica a distribuição eletrônica do íon. Certo? Isso aqui seria a camada de valência do meu átomo. Isso aqui seria a minha camada de valência. Certo? E aí,
Como é que eu sei que parou aqui? Porque a questão está me afirmando isso. E para ter parado aqui, como ele é um cátio aqui, esse 2+, está me afirmando que perdeu, no caso aqui, 2 elétrons. Se perdeu 2 elétrons, tirou da camada de valência. E a camada de valência, para ter perdido, tinha que ter uma distribuição dessa forma, que retirava essa camada de valência aqui, 4s2, para ficar com essa distribuição, certo? Logo, o que a questão queria saber? Deixa eu apagar aqui para não misturar. A questão queria saber o seguinte: o número atômico do elemento A é, só contar, ó, 2 com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, com 6, 18, com 2, 20. Logo, o número atômico do elemento A seria igual a 20. Certo? Questãozinha bem tranquila aí. 20 nesse caso. Opa, não tem alternativa. Não tem alternativa, então seria a letra F, a alternativa. 20. Beleza? Acho que errei aqui no erro de digitação. Tranquilos aí, galera. Então, o número atômico do elemento A seria 20. Nesse caso aqui, galera, na realidade nem precisava fazer essa distribuição. Ó. Eu vou apagar aqui que ficou meio feio essa representação aqui embaixo. Como é que eu poderia fazer sem fazer a distribuição? Se ele está me dizendo que a distribuição eletrônica para aqui, ó. Então, se para aqui ele perdeu 2 elétrons, até aqui tem um total de 18 elétrons. E como perdeu 2, antes de perder 2, obviamente, tinha 20. E tendo 20 sendo o átomo, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Então, seria igual a 20. Então, nesse caso aqui, o número atômico dele seria 20, viu, galera? Como não tem alternativas, eu vou deixar o 20 aqui. Foi um erro de digitação. Beleza? Vamos lá. Vamos para a próxima questão. Questão 8. Ao se realizar a distribuição eletrônica do titânio, que possui número atômico igual a 22, descobre-se que seu subnível mais energético e os elétrons distribuídos nele são dados por. Só fazer a distribuição eletrônica do titânio. Titânio, número atômico 22. Vamos lá. Ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, até 4s2 está 20. Depois vem 3d. 3d. O d vai até 10. Só como já tem 20, eu preciso só de mais 2, vai ser 3d2. Beleza? O último subnível, que é o subnível mais energético, é esse cara aqui, ó. Então, que é o que a questão quer saber, ó. Seu subnível mais energético e os elétrons distribuídos nele são dados por 3d2, que é o último da distribuição eletrônica para até chegar em 22. 3d2, gabarito, letra D. Bem tranquilo aí, não tem problema nenhum. Vamos embora. Questão 9. Os implantes dentários estão mais seguros no Brasil e já atendem às normas internacionais de qualidade. O grande salto de qualidade aconteceu no processo de confecção dos parafusos e pinos de titânio, que compõem as próteses. Feitas com liga de titânio, essas próteses são usadas para fixar coroas dentárias, aparelhos ortodônticos e dentaduras nos ossos da mandíbula e do maxilar. A fonte aqui é. Considerando que o número atômico do titânio é 22, veja a questão igual a de cima. Sua configuração eletrônica será. Só faz a distribuição eletrônica até 22. Nós não vamos fazer porque já fizemos aqui, só comparando as alternativas. Veja que será, ó, um S2, 2S2, 2P6, letra D também. Um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D2, igual aqui, letra D, só faz a distribuição eletrônica do titânio. Então veja, muitas questões de distribuição eletrônica só faz a distribuição eletrônica. A partir da distribuição a gente deduz as outras informações que pede. Mas é imprescindível sabermos fazer a distribuição eletrônica. Beleza? Questão 10. O fenômeno da supercondução da eletricidade, descoberto em 1911, voltou a ser objeto da atenção do mundo científico com a constatação de Miller de que materiais cerâmicos podem exibir esse tipo de comportamento, valendo o prêmio Nobel a esses dois físicos em 1987. Um dos elementos químicos mais importantes na formulação da cerâmica supercondutora é o ítrio. Aí dá a distribuição eletrônica dele aqui. O número de camadas e o número de elétrons mais energéticos para o ítrio são. Qual que são o número de camadas? É só você achar a camada de valência, que é a mais externa, consequentemente vai dizer o número de camadas. Camada de valência aqui nesse caso, ó, pegando aqui a caneta verde, é isso. 5s2 é a minha camada de valência. Então, o número de camadas nesse caso
Como é 5s2, o número de camadas nesse caso será 5, serão 5 camadas, 5 camadas eletrônicas, beleza? E o número de elétrons mais energéticos. Elétron mais energético é o elétron que estão no subnível mais energético, que é o último, 4D1. D1 tem quantos elétrons? 1. Tem um elétron no subnível mais energético. Questão bem tranquila. Nem precisou fazer a distribuição eletrônica, porque a questão já deu, certo? Então, o número de camadas, você olha a camada de valência, que é a última, consequentemente vai ter o maior nível, você vê a quantidade de camadas. E o número de elétrons mais energético é o número de elétrons que estão no subnível mais energético, que é o último da distribuição, seguindo o diagrama. Nesse caso aqui, 4D1. Então, o número de camadas, 5, o número de elétrons mais energético, 1, respectivamente, quer saber nessa ordem, então será 5 e 1. 5 e 1, gabarito letra B. Não é isso? Vamos lá, canetinha, 5 e 1, gabarito letra B. Vamos lá, próxima questão, nossa última questão do dia. Questão 11. O átomo de um elemento químico tem 14 elétrons no terceiro nível energético, N igual a 3. O número atômico desse elemento é. Então, ele nos diz quantos elétrons tem no terceiro nível. Então, vamos fazer a distribuição eletrônica e contando os elétrons do terceiro nível até chegar em 14. Vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Veja, os dois primeiros elétrons do subnível do terceiro nível está aqui, ó. Só que ele tem que ter 14. Depois de 3s2, vem 3p6. Então, 3p6, depois vem 4s2, 1s2, 2s2, 2p6. 3s2, 3p6, 4s2, depois vem 3d. 3d10. Vamos contando, ó. Terceiro nível. Nesse caso aqui, o que vai me importar é o número de elétrons do terceiro nível. Aqui é terceiro nível. Aqui é terceiro nível. Aqui é terceiro nível. 2 com 6, 8. 8 com 10, 18. Opa, já passou. Já passou. Ele me disse nessa questão que a distribuição só tem 14 elétrons no terceiro nível. Se só tem 14, aqui eu já tenho 2 com 6, tem 8. 8 para chegar em 14 faltam 6. Então será, no caso aqui, 3D6. Certo? Então ele quer saber o seguinte, o número atômico desse elemento. Como é que é o seu número atômico? É só eu contar a quantidade de elétrons aqui, ó. 2 com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, 12 com 6, 18, 18 com 2, 20, 20 com 6 vai ser igual a 26. Número atômico 26, opa, parece que não tem alternativa também. 26, cadê? Não tem? Tem 26 aqui sim, viu? Então, contando aqui direitinho, beleza, 26. 26, se não me engano, é o ferro. É o ferro, acho que quase certeza que é o ferro. Beleza? Uma questãozinha bem tranquila, fizemos a distribuição aqui, ó, contando no terceiro nível, a quantidade de elétrons até chegar em 14, que é o que a questão forneceu. Tem uma distribuição total do elemento, vendo o total de elétrons da distribuição, o seu número atômico do elemento, que é 26. Nesse caso aqui, letra D. Beleza, galera? Então era basicamente isso. Fizemos aí 11 questões sobre distribuição eletrônica, todas questões de vestibular, questões muito boas. Qualquer dúvida, você pode deixar aí nos comentários que eu vou estar respondendo todas. Beleza? Antes de ir embora, não se esquece, deixa lá aquele like para fortalecer e nos dar aquela moral. Valeu!